Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para essa roda de conversa de hoje, que inauguramos o segundo semestre do ano, né? E bem inaugurado com Clarice Lispector, via Patrícia Coppola e o Carlos Vieira. A Patrícia vai nos apresentar, né, Clarice e Solidão, interlocução entre a psicanálise, a literatura e a arte. Que trio, não? E aí, Patrícia é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e também integrante da Comissão de Ética do Grupo de Psicanálise de Uberaba, vinculado à IPA. Carlos Vieira, nosso colega aqui da Sociedade de Psicanálise de Brasília, membro, titular e didata aqui da SPBSB e membro efetivo e professor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, um grande prazer tê-los aqui para essa noite clariciana, via vocês dois. Obrigada. Vamos lá, então, Patrícia, você com a palavra. Aí o Carlos, desculpa, vai comentar o trabalho da Patrícia. Todos. Agradeço muito a Anise, ao Carlos, um grande amigo, ao Instituto aí de Brasília e a todos vocês que estão aqui. Bom, esse trabalho que eu vou falar, né, eu apresentei ele no Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott em 2021. E foi bem na época, foi o primeiro encontro, que esse encontro acontece anualmente, né? E ele é presencial. E esse foi o primeiro encontro porque estávamos em pandemia, né? Então foi um encontro online. E o tema que eles proporam, né? Que é solidão, a capacidade de estar só, né? Que o Winnicott é um belo artigo que o Winnicott vai discorrer sobre essa capacidade. Então, o tema estava bem pertinente ao momento que estávamos vivendo, de certa forma, isolados, né? Isolados dos encontros, dos amigos. Bom, eu vou ter que fazer uns cortes aqui no trabalho para a gente ficar dentro do tempo. Na epígrafe do trabalho, eu coloco um poema da Clarice, né? Então, o meu trabalho se chama Clarice e Solidão. E na epígrafe é um poema dela. Sonhe com o que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte e tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. Penso que através da arte, da escrita e da criatividade, podemos ter um contato humanizado com o sofrimento. Nesse sentido, este artigo se propõe a apresentar possíveis articulações entre a psicanálise, a partir de Donald Winnicott, e a escrita literária de Clarice Lispector, tendo como ilustração a transcrição de uma entrevista concedida em 1977 ao repórter Júlio Lerner, da TV Cultura. E aí eu vou pensar sobre a função da escrita como meio de sobrevivência ao sentimento de não existência. Essa entrevista, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assisti-la, né? Mas ela está disponível no YouTube. Então, é só digitar que vocês têm acesso à entrevista.
Bom, eu vou falar algo rápido sobre a biografia dela, né? Clarice Lispector é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, considerando como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momento do cotidiano. E aqui já começa o paradoxo da Clarice, né? Embora seja cenas cotidianas simples, né? Ler Clarice, eu acho que é algo, pelo menos para mim, né? Transformador e ao mesmo tempo difícil, porque eu acho que tem que ter momento para aquilo digerir, né? Então, embora seja um cotidiano que ela descreve, mas tem uma profundidade muito grande na sua escrita, né? Então, a autora retrata em seus contos e crônicas o período em que viveu na região Nordeste, resultando, assim, em textos de caráter autobiográfico. Sua obra é normalmente associada ao modernismo brasileiro em sua fase final. E seus livros são contemporâneos de outros autores, como Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Bom, isso aqui eu não vou falar. Eu acho que eu vou começar por aqui, né? Por que Clarice Lispector? Quando eu escrevi em 2021, né, esse trabalho, e relendo ele, né, algumas coisas eu mudaria, outras não, mas eu deixei como está, né? E, coincidentemente, eu escutei, né, ela chama Marina Calasanti, não sei se vocês conhecem, é uma escritora, jornalista, artista plástica, ela escreve poesias, contos e literatura infantil, né? E ela tem cidadania dupla, brasileira e italiana. E ela falou algo muito interessante sobre Clarice, né? E quando eu escutei ela, eu falei assim, nossa, eu acho que ela conseguiu nomear e traduzir aquilo que naquela época ficou no ar, né? Ela falou algo assim, que Clarice gosta de galinhas e de ovos, né? Do ponto de vista dela, ela bota isso a Marina falando, né? Ela bota um ovo, ou seja, ela não lhe dá a obra pronta, né? Ela deixa um ovo, e isso pode chocar ou não chocar dentro de cada um de nós, né? Pode vir a ser alguma coisa. Eu achei muito interessante quando ela faz essa analogia, né? E realmente, a obra da Clarice, ela não está pronta no sentido de ter um início, ter um fim, ela é algo transformador, porque ela mexe com as nossas emoções, fala de questões que todos nós vivenciamos, né? Bom, ao transcrever a entrevista e depois de assistir ao vídeo disponibilizado no YouTube, né, que isso aconteceu 10 meses depois de sua morte, né, dou-me conta de que sua escrita me instiga a escrever e desperta em mim emoções por vezes esquecidas, adormecidas, sonhadas, eu fico sem respostas. E nessa linha ilógica eu encontro na incongruência o paradoxo da existência. E durante o vídeo eu fiquei observando seu corpo, que por hora falava sem precisar utilizar palavras, e por ora sua fisionomia e sua fala enigmática expressavam a dissonância entre um viver criativo e um viver sem vida, ao mesmo tempo que é misteriosa, é transparente. Sua ambivalência desperta-me impressões com as quais comungo e que Júlio Lerner descreveu ao estar ao vivo e a cores diante de Clarice, né? E ele vai falar algo muito interessante, eu vou resumir, pegar só algumas partes aqui para a gente seguir em frente. Ele fala assim, paro diante dela, estou um pouco ofegante,
Estendo-lhe a mão e sou atravessado pelo olhar mais desprotegido que um ser humano pode lançar a semelhante. Ela é frágil e ela é tímida. Clarice segura apenas um maço de Hollywood e uma caixa de fósforos. Providencio um cinzeiro. Clarice me olha. O olhar de Clarice me interroga. Só disponho de uma única câmera. O olhar de Clarice suplica. Clarice tenta me dizer alguma coisa, mas não falo com ela, preocupado em ajustar uma questão de iluminação. Clarice me olha melindrosa, assustada, e seu olhar me pede para que a tranquilize. Acho que ela vai se levantar a qualquer instante e me dizer chega. E realmente, durante a entrevista, né, eu várias vezes fiquei com essa sensação, falei assim, agora ela levanta e vai. Porque por muitas vezes a sensação era que ela estava sendo invadida pelas perguntas, né? Ela é muito transparente na forma dela estar, né? E nas respostas dela também, muito autêntica, né? Bom, ele fala mais alguma coisa, mas só para vocês terem um pouco a sensação que o Júlio Lerner teve diante dele, né? Nesse momento, lembrei-me de um artigo de Winnicott intitulado O papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. Nesse capítulo, o autor descreve as primeiras relações e comunicações que se constituem em uma fase pré-verbal não verbalizada, a não ser talvez pela poesia. Isso, abro aspas, o Winnicott que falou, né? O que Clarice busca? Hoje eu perguntaria, né? O que nós buscamos? Né? Se encontrar um olhar, um sentimento de existência, né? O Winnicott fala da função especular, mas não como a imagem óptica de um espelho concreto, mas em termos de um rosto humano, o rosto materno. Nesse modelo, a função materna permite um reconhecimento autêntico, manifesto pela expressividade de seu rosto e pela adaptação às necessidades da criança. Dito de outra forma, descreve a importância do olhar da mãe para a integração em uma unidade. O rosto materno, em sua expressividade afetiva, sustenta o olhar do bebê e o devolve a si mesmo. Sentir-se vista e reconhecida pelo olhar materno é, para a criança, a aprovação e confirmação da própria existência. Sua função especular é nada mais do que o reconhecimento do modo de ser singular do bebê e, portanto, oferta a constituição e integração do self. Segundo Clarice, isso em 1944, as palavras dela, né? Abro aspas, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda tem nome, não tem nome, né? Essa frase foi citada no livro intitulado Clarice, uma biografia, considerada uma das mais conhecidas sobre a escritora, e escrita pelo biógrafo crítico norte-americano Benjamin Moser, responsável por lançar luz sobre a carreira de Clarice no exterior. Partindo dessa frase, fui remetida ao texto de Winnicott sobre a capacidade para estar só, que é um texto belíssimo dele, né? Que ele vai falar dessa capacidade como uma conquista, né? Que é diferente da solidão, né? E que isso acontece desde lá do início, naquelas fases em que o bebê está tranquilo, né? As fases que o bebê encontra numa tranquilidade, então ele vai se constituindo nesses momentos em estar só, né? Logo no início, o autor questiona sobre as produções científicas que tangenciam mais o medo de ficar só ou o desejo de ficar só do que sobre a capacidade de fazê-lo.
considera que existe um estado de reclusão, no qual emerge uma organização defensiva, significando uma expectativa de perseguição. Nesse sentido, a tese paradoxal de liberdade individual não contradiz, pelo contrário, supõe a consistência dos laços sociais que permitam o livre exercício da autonomia. O Winnicott, por sua vez, contribui para a compreensão desse paradoxo do ponto de vista subjetivo, mostrando como, ao longo do processo maturacional e nas suas diferentes fases, a autonomia do indivíduo, representada por essa capacidade de estar só, depende da presença de um ambiente suficientemente forte para suportar que ele discrimine sem risco de ruptura e solidão, né? Então, o solo fértil para essa capacidade é a presença de um objeto interno bom, do ponto de vista do indivíduo. Alguém falou alguma coisa? Não? Citando para um sentimento de confiança quanto ao presente e ao futuro, ou seja, estabelece-se uma relação interna de confiabilidade, conferindo uma autonomia de existência, mesmo na ausência de objetos ou estímulos externos. O outro contraponto, né, seria a alternativa patológica de uma vida falsa, circunscrita a reações, a estímulos externos. Aqui a pessoa não consegue relaxar, né? Já a capacidade de descansar confere à pessoa a possibilidade não integrada de devanear, de estar num estado em que não há orientação, de ser capaz de existir por um momento sem ser nem alguém que reaja às contingências externas, nem uma pessoa ativa, com uma direção de interesse ou movimento. Isso é palco para a experiência do id, na qual nasce a sensação ou o impulso, como uma verdadeira experiência pessoal, né? E, a partir de agora, eu vou ler alguns trechos que eu considero importante dessa entrevista, né, que o Júlio Lenner fez com a Clarice, né, no diálogo. Para quem não viu, ter um pouco de noção, assim, do que eu falei e das sensações que o Júlio teve, né, ao estar com ela. Então, segue alguns trechos da entrevista baseado no diálogo entre Clarice e Júlio Lenner, que me levou a colocar em pauta algumas conjecturas. Falo de elucubrações, pois penso na ética como norteadora do trabalho psicanalítico, pois são recorte de uma entrevista, e não é possível afirmar, apenas elencar pontos de reflexão, né? O que Clarice busca, né? Ou o que nós buscamos, né? Quais são os nossos sentimentos diante da vida? A vida vale a pena ser vivida a partir da ótica de Clarice, a partir da nossa ótica, né? O Júlio Lenner pergunta para ela assim: quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever, sem determinar um tipo de público? As respostas delas foram muito objetivas, né? Aí ela responde, apenas escrever, né? E ele continua, a sua produção ocorre com frequência ou você tem períodos? Né? Ela fala, tenho períodos de produzir intensamente, tenho períodos e atos em que a vida fica intolerável. E ele pergunta, o Júlio, e esses hiatos são longos? Clarice, depende. Podem ser longos e eu vegeto nesse período, ou então, para me salvar, me lanço logo noutra coisa. Por exemplo, eu acabei uma novela, estou meio oca,
Então, estou fazendo histórias para crianças. O adulto é sempre solitário? O Júlio pergunta. Ela responde: o adulto é triste e solitário. E ele, né? A partir de que momento e de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Ah, isso é segredo, né? E nesse momento ela para, reflete, o olhar dela vai longe, né? E aí ela volta para ele e responde: ah, isso é segredo, desculpa-me, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque, um pouco inesperado, e isso acontece. Aí o Júlio interroga ela. Rilke, em seu livro Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, ele pergunta a um jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro para você. Ela responde: eu acho que. Aí ela para, né? E aí ela continua depois de um tempo: quando não escrevo, eu estou morta. Aí o Júlio pergunta: em que medida o trabalho específico de Clarice pode alterar a ordem das coisas? Ela responde: não altere nada, eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa, né? E aí ele vai, que eu acho que deu, né, para vocês terem uma noção, que foi também um momento que a Clarice ela faleceu, né, não sei se vocês sabem, de um câncer de ovário. Então, também foi um momento difícil nessa época da vida dela, né, em que ela estava vivendo com esse câncer, né? Ah, tem uma outra aqui, né, que eu acho interessante falar. No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje? O Júlio pergunta, né? Aí ela responde: de falar o menos possível. E isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar? Aí ela fala assim: ah, eu deixo de lado. Aí depois ela fala: não, eu rasgo mesmo. E aí ele pergunta: é produto de reflexão ou de uma emoção? Aí ela responde: raiva, um pouco de raiva. Bom, diante do exposto, veio-me outra ponderação. Será que Clarice realmente sente-se viva somente quando escreve, ou sua escrita é uma sobrevivência diante de uma não existência? Seria uma defesa para não se sentir em pedaços? O que é viver e se sentir-se vivo? O que é ter a sensação de ser real e perceber o mundo como real? Em que lugar vivemos? Né? Em que consiste a própria vida? No prefácio do seu livro, Moser, que é o biógrafo que escreveu sobre a, a biografia dela, retrata as dificuldades dos primeiros anos da escritora, nascida na Ucrânia. Isso eu peguei do livro dele, abro aspas. Seus primeiros anos de vida foram tão catastróficos que é um milagre que tenha conseguido sobreviver. Ela própria escreveu uma vez: sou tão misteriosa que não me entendo. E aí ela continua: tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. No artigo Medo do Colapso, de 1963, de Winnicott, o termo colapso, em inglês, breakdown, significa ao mesmo tempo ruptura, queda, colapso, tem vários significados, né? O Winnicott vai falar que são traumas ocorridos no início da vida que se configuram como quebra da continuidade da existência de um indivíduo. Esse temor reflete o medo de que a estrutura defensiva do sujeito entre em colapso. E qual seria o temor, né, dessa estrutura defensiva?
Seria uma agonia primitiva, ou seja, uma experiência aflitiva, extrema, uma angústia de aniquilamento impensável, no limite daquilo que um ser humano é capaz de sentir, e para a qual a palavra angústia não é aqui forte o bastante. O colapso temido é o da integridade do self. Moser fez uma observação muito interessante ao relatar que Clarice mentia sobre a idade que tinha quando ela veio para o Brasil. Esclareceu que Clarice tinha apenas 2 meses de idade quando sua família desembarcou, porém, sabe-se que ela tinha mais de um ano. Considerou o fato estranho e percebeu a insistência de Clarice em tentar rebaixar a idade, né? E ele concluiu que não havia nada que Clarice Lispector desejasse mais do que reescrever a própria história de seu nascimento. Em anotações pessoais redigidas quando estava na casa dos 30 e morando fora do país, porque ela foi casada com um diplomata, né? Então ela viajava muito para fora, então ela viveu em vários lugares, não fora do Brasil, né? Ela escreveu: Eu estou voltando para o lugar de onde vim. O ideal seria ir até a cidadezinha na Rússia e nascer sobre outras circunstâncias. Mais à frente ela acrescenta: A minha terra não me marcou em nada, a não ser pela herança sanguínea. Né? Escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade quando ela morreu. Veio de um mistério e partiu para outro. O Winnicott, ao falar do falso self, compreende desde uma atitude social não patológica, no sentido da renúncia à onipotência e garantia do convívio social, presente na saúde, até o falso self, que se estrutura como real em total submissão, onde o self verdadeiro permanece oculto, o que implica na ausência do que poderia nos chamar de gesto espontâneo. Nessa tentativa de sobrevivência, instala-se um sentimento de vazio de que a vida não vale a pena, de que não há razão para viver. Pode-se, então, entender o falso self como uma defesa que oculta e protege o verdadeiro self, na medida em que o verdadeiro self é a fonte dos impulsos pessoais. A sobrevivência por meio de um falso self torna a vida esvaziada de sentido e permeada por um senso de irrealidade e de que a vida não vale a pena. Né? Lembrei-me de um artigo do Freud, de 1908, que ele intitulado O Escritor e a Fantasia. E eu fiquei imaginando que escrever, colocar as palavras certas, né? Conseguir coesão, estruturar significados e ainda colocar emoção, não é tarefa fácil, principalmente pelo último atributo. É interessante pensar que sempre falamos de um lugar familiar ou não, de um desejo familiar ou não, ou de uma fantasia familiar ou não. Muitas vezes, o complexo se torna simples ao encontrar um caminho para escoamento. O que estava cindido se une, as fragmentações das palavras se ligam e convergem para conversar entre si, ou para conversar com o autor do texto, ou para conversar com o leitor. Qual é a sua finalidade? Será que é para sonhar ou expressar um sonho, um desejo? Ou simplesmente para evocar palavras que vão surgindo, a priori sem sentido, sem nexos, mas vão tecendo a colcha de retalhos e ganhando um sentido? São conjecturas que não necessitam ser respondidas, apenas sentidas e vivenciadas. Acredito que a vida também seja assim, construída pelas palavras, pelos atos conscientes ou não, pelas experiências, pelos acertos, pelos erros, pelos sentimentos e pelos sonhos que possibilitam os aprendizados. Parafraseando Winnicott, né,
Eu quero estar viva na hora da minha morte. E eu vou finalizar esse meu artigo fazendo uma alusão ao lindo e curioso poema que eu transcrevi na epígrafe, o qual nos instiga a refletir sobre os sonhos, sobre a vida, sobre os encontros e sobre os desencontros que atravessamos, ora sozinhos, ora com o outro. O poema, ele suscita o mergulho na arte de sonhar e na arte de escutar. Sonhar nos remete ao nascimento de um vir a ser, ao nascimento de uma nova ideia, ao nascimento de um pensamento, ao nascimento de um desejo como esse, em participar dessa roda de conversa com vocês numa quarta-feira às 8h30 da noite, né, e ao nascimento biológico do ser humano. Já a habilidade de escutar também nasce de dentro da alma, pois escutar verdadeiramente o outro, a si próprio, nos remete a um cuidado recheado de amor e a uma coragem em se deparar com o que é da ordem do insuportável de ouvir. Assim, acredito que viver a vida viva é compreender nossas impotências diante das diversas situações que nos desafiam, mas também acreditar que podemos sempre resgatar a possibilidade de sonhar e de ressignificar o sofrimento e os desafios, pois é isso que nos torna humanos e não máquinas. Obrigada a você, Patrícia, pelas ideias e sonhos interrogantes que você nos suscita nesse aqui e agora, esse trabalho tão sensível e tão cuidadoso. Obrigada. Agora é o Carlos. Ouvindo o Carlos. Bom, também vai fazer a gente suscitar muita coisa aí. eu queria agradecer a Patrícia de ter me convidado para falar alguma coisa sobre o trabalho dela e a Nise. E é um prazer estar aqui, diante de colegas de vários lugares. E a palavra que me chamou a atenção no trabalho da Patrícia foi a solidão. E eu acho que eu vou costurar minha fala em torno dessa questão. Eu fui procurar na obra da Clarice e existe uma crônica chamada Solidão e Falsa Solidão, que na realidade, o texto é uma crônica relativamente pequena, que está no livro Todas as Crônicas, mas o texto que ela se reporta, e isso é raro nela, porque ela citava muito poucas pessoas, muito embora ela lia muito, é um texto que ela cita o Thomas Merton. Thomas Merton, para quem não conhece, foi um parisiense francês, monge, teólogo, filósofo, ativista social, e que se dedicou muito à questão da solidão. Quando a sociedade humana cumpre o dever na sua verdadeira função, as pessoas que a formam intensificam cada vez mais a própria liberdade individual e a integridade pessoal.
quanto mais cada indivíduo desenvolve e descobre fontes secretas da sua personalidade incomunicável, mais ele pode contribuir para a vida do todo, para ele próprio e para a sociedade. A solidão é necessária para a sociedade como o silêncio para a linguagem, o ar para os pulmões e a comida para o corpo. A solidão é tão necessária que quando a sociedade falha, e depois a gente vai entrar em detalhes do que ele está chamando de sociedade falha, né, que a Clarice está citando, quando a sociedade falha em prover capacidade de solidão suficiente para desenvolver a vida interior das pessoas que a compõem, essas pessoas se rebelam e transformam-se numa falsa solidão, onde há uma vingança da sociedade, ou a sociedade, transformando sua individualidade numa arma destruidora. Bom, o que eu estou querendo pensar com essa coisa da Clarice e com essa citação do Thomas Merton, né? Como há um interesse sempre meu de associar a literatura, e particularmente a Clarice, o que é que uma escritora dessa, o que é que os escritores, né, podem contribuir para a expansão do conhecimento e do fazer dos analistas. Esse é um ponto que me interessa falar agora, improvisando um pouco em cima da fala da Patrícia. Bom, a ideia que eu estou querendo discutir para a gente conversar é mais ou menos o seguinte. A cultura, particularmente a cultura latino-americana, é uma cultura que, por alguma razão, que a gente pode pesquisar depois, é uma cultura que não, na educação dos filhos, não desenvolveram, e não é culpa dos pais, não desenvolveram e ainda não desenvolvem proporcionar à criança o desenvolvimento da capacidade de ser só, de viver a solidão. Viver a solidão, na realidade, tanto por Thomas Merton, para Clarice e para outros autores, é uma possibilidade, e aqui eu estou falando de solidão no sentido que o inglês dá na palavra solidão, que ele dá o significado de solitude. Quando a gente fala de solitude, é uma solidão positiva, criativa,
E quando a gente fala em solidão, fatalmente a gente faz associação com desamparo. Mas eu vou ficar na solitude. Ninguém mais do que a Clarice é um exemplo para isso. Ela saiu da Ucrânia, com 3 anos, com meses, né? Ela foi para Maceió. O pai trabalhava com biscate e a mãe já veio doente com uma patologia sifilítica. E com uma coisa que ela nunca revelou durante a vida dela e revelou no leito de morte. A mãe dela tinha sido estuprada na Ucrânia e chegou muito doente. E ela se dizia que ela nunca, e logo morre, né? Ela se dizia que nunca teve a possibilidade de pertencer a alguém para ser ela própria. Esse foi um sofrimento da Clarice. Toda a obra da Clarice, se a gente pensar, tem uma invariância que é exatamente isso. Eu tenho que sobreviver no sentido de buscar um pertencimento no outro para, quem sabe, eu poder ser eu mesma. Isso está nos contos, a infelicidade clandestina, está nos romances. Então, essa é uma marca dessa mulher que vivia procurando alguém, e os romances mostram isso, né? Procurando alguém, pedindo a alguém, como ela faz na Paixão segundo GH, de que esse alguém pudesse ficar com a angústia dela, com o sofrimento dela, porque ela não tinha mais condições de albergá-lo dentro dela própria. E, nesse sentido, ela cria um modelo, né? Que é assim: eu tenho de tentar ser eu, mas só se eu pertencer a alguém. Tem um livro, As Crianças de Clarice, da Mel Brits, que é uma tese de doutorado lá na USP, que quando a Clarice estava para morrer, ela escreveu vários contos de memórias da infância. E esses contos revelavam muito o pavor que ela tinha de não ser ela, de não crescer, de não ser mulher, de não sobreviver, porque é curioso, né? Ela levava dentro dela um fantasma. Há uma lenda na Ucrânia de quando a mãe está doente e, se essa mãe estiver grávida, e foi o que aconteceu, a gravidez, o nascimento, salvaria a mãe se o bebê fosse menino. E essa foi a culpa que a Clarice carregou até morrer, porque ela não salvou a mãe dela.
Bom, isso intensificava culpa, solidão, desamparo, abandono, querendo se refazer, enfim. Se a gente ligar agora, né, com a psicanálise, eu queria colocar para vocês uma questão fundamental na formação da gente. Se tem sentido, né, as ideias do Winnicott, as ideias da Clarice, de outros psicanalistas, as ideias do Bowlby e de outros pesquisadores sobre a solidão humana, e particularmente a solidão fundamental, se a gente não tiver objetos que subsidiem o desenvolvimento dessa solidão na procura da própria individualidade, e aí entra o respeito pela a capacidade da criança desenvolver seus recursos, não necessariamente colados a objetos, mas também sozinhos, brincando, utilizando recursos, etc., etc., que está na obra do Winnicott, que vai calhar na questão da criatividade. Numa conferência do Rio de Janeiro, o Bio diz que o analista, dentro de uma sessão de análise, é um ser profundamente solitário. E ele vai ter que lidar com a solidão dele. E para ele lidar com a solidão dele, e aí entra uma ideia que para mim é simpática, se a gente pensar na formação de um analista, a análise pessoal e a supervisão, principalmente, são experiências que vão propiciar o desenvolvimento do analista ser só, independente de estar com o seu paciente. Se a gente não for só, a gente não desenvolve a criatividade. E se a gente não desenvolver a criatividade da gente na solidão dos consultórios da gente, a gente vai utilizar os analistas da gente, os supervisores da gente, a instituição da gente, o superego da instituição, para que eu não possa ficar sozinho na minha função de analista. Eu acho que esse é um ponto que eu queria colocar antes de terminar de falar, porque a criação artística, e a psicanálise tem a arte, né? Ela é um ato solitário onde a gente tem que tirar da gente essa capacidade criativa e não mimetizar e imitar e aderir a escolas de psicanálise, seja ela qual for, para não lidar com a minha angústia de que eu posso, com o meu paciente, desenvolver uma experiência analítica sem necessariamente usar teorias psicanalíticas e a psicanálise em si. Então, é nesse sentido que eu estou colocando a questão da solidão como essa capacidade que a gente pode desenvolver
se a gente tiver a coragem de ser si próprio. Se a gente não tiver a coragem de ser si próprio, a gente vai virar freudiano, lacaniano, bioniano, kleiniano, winnicottiano e o ano que seja. E se esconder atrás de objetos de identificação, como os pais são das crianças, mas não como objeto de imitação ou como ventrílocos desses objetos de identificação. Nesse sentido, a obra da Clarice, do começo ao fim, é esse sofrimento e essa alegria dessa mulher que passou a vida todinha procurando ela, querendo ser ela, independente ou querendo ser ela não como despreza o outro, mas muito pelo contrário, porque ela sempre repete que ela só podia ser ela se ela pertencesse a alguém. E aí eu volto para a questão do trabalho da gente. Né? Se a gente não desenvolver a nossa subjetividade, a nossa singularidade, e isso só pode ser propiciado se a gente suportar, numa sessão de análise, estar sozinho com o paciente e tirar o que puder tirar dessa relação, e não de teorias e de modelos. A gente não consegue desenvolver a função analítica e não consegue também fazer com que o analisando introjete a função analítica para ele poder ser ele mesmo, através do pertencimento à pessoa da gente, tanto do ponto de vista real, quanto do ponto de vista da transferência. Então, eu agradeço a Patrícia de ter dado a oportunidade de falar essas coisas que eu venho pensando, no sentido de que é preciso muita coragem, é preciso muita ousadia, dá muito medo, dá muita angústia, dá muito sentimento persecutório a gente assumir quem a gente é para que a gente possa subsidiar ao paciente, ao analisando, ele ser o que ele deva ser, e não o que eu quero que ele seja, ou que a psicanálise, enfim, ou qualquer outra teoria. Eu acho que isso é um desenvolvimento do que a Patrícia falou quando ela lembrou do Winnicott na capacidade de ser sozinho. Né? Se não há esse respeito pela solidão, a gente vai fabricar pessoas que vão imitar, vão mimetizar, vão evitar ser, porque essa é uma experiência muito rica, sofrida, e o Bio tem razão quando ele diz aqui assim, para terminar. O analista faz uma tarefa solitária. Não tem
ninguém para dizer do que ele sente diante do paciente. Não pode dizer ao paciente. E não pode dizer também aos familiares do paciente. Ele deve suportar, então, o fato de saber algo acerca do qual nada pode fazer. A prática da psicanálise difere absolutamente dos livros e das dissertações acerca da psicanálise. Não há substituto algum, teórico que seja, científico que seja, que suplante a experiência psicanalítica. É possível obter capacitação psicanalítica. Quem o faz são como psicanalistas, mas não são psicanalistas. Podem estar se convertendo em psicanalistas, mas não são médicos, não são psiquiatras, não são psicólogos e não são psicanalistas. Eles só continuam a procurar a capacitação para ser analista. E isso não tem fim. E essa capacitação para ser analista, ela é fundamentada na capacidade de estar sozinho, de ser só, de solidão e de criatividade. Bom, era isso que eu queria falar. Podemos conversar, trocar ideias e agradecer. A Valéria e a Selby. Boa noite a todos. Eu esqueci de me apresentar no começo. Eu iniciei minha formação analítica em Brasília, aí na sociedade, e precisei voltar para Maceió. Então, eu iniciei aí, mas eu não consegui continuar aqui ainda, porque nós não temos grupo. Não temos ainda um grupo para fazer a psicanálise. Mas eu queria me identificar, né? Sou psicóloga, pertenço aos grupos, às reuniões do núcleo, mas ainda não me formei em psicanalista, tá? Só para eu me apresentar. Boa noite. Selby. Então, Patrícia, uma frase do Winnicott, bem interessante também dele, perto da morte, além do querer estar vivo, quando estiver morrendo, quando ele falou que agradecia aos pacientes por pagarem para ele se tornar o analista que ele se tornou, né? Assim, eu achei muito bonita essa frase dele, né? A Ciomara foi minha professora na teoria psicanalítica, que é um convênio da sociedade com o CEUB, e nós escrevemos um artigo, olha a sincronicidade, que é olhar especular sobre a visão do Lacan, porque ela é uma lacaniana, e sobre o olhar do Winnicott, né? E aí a gente está falando sobre isso, eu encontro com a eterna professora Ciomara querida. E o Carlos, eu achei muito interessante, porque eu sou psicóloga, né, e estou fazendo formação em psicanálise, mas eu sempre escutei na minha vida de psicólogo o quanto a gente é solitária, a vida do psicólogo. E agora, escutando Carlos Vieira e escutando a Patrícia, eu vi que não tem nada de solidão, é uma solitude, né? Não é solidão, nós não estamos sozinhos, é uma solitude, né? É isso, obrigada aí pelo esse encontro e por estar com vocês e descobrir que eu não estou sozinha, eu não estou solitária, né? Estou muito bem acompanhada, porque eu introjetei, né, todos os meus mestres e eu dou conta de estar ali escutando o que meus pacientes trazem e da forma que ele traz, do jeito que ele pode trazer. Obrigada. Agora é Ciomara. Boa noite a todos.
Poxa, Selma, quanto tempo, né? Um abraço aí para você, obrigada pelas considerações. E quero imensamente agradecer a Patrícia e ao Carlos, né, por esse momento, assim, esse tema que vocês desenvolveram para a gente poder, né, discutir aqui. E, para mim, como a Selma falou, eu sou lacaniana, mas eu sou uma lacaniana que, né, tem uma história muito forte com o Winnicott também, né, por conta da clínica com crianças. Eu acho que é muito difícil passar pela clínica infantil da psicanálise sem mergulhar em Winnicott, né? Então, estou sempre com ele aqui também. E essa questão da solidão e da solitude, sim, é um tema que a gente sempre está trabalhando, né? E é isso, assim, o trabalho do psicanalista é um trabalho de solidão. E sim, é uma solidão, não nesse sentido solitário, talvez seja mesmo nesse sentido da solitude, mas é necessário que a gente tenha essa capacidade de estar só, né? Para essa escuta, para, né, aprimorar essa escuta, né? E realmente na escola, em grupos como esse, que a gente pode fazer um laço, né? É onde essa solidão, a solidão do estudo, a solidão do trabalho, né, que a gente tem, aqui ela é compartilhada. Então, tira o peso, digamos assim, de uma solidão, digamos assim, né, que não é tão positiva. Mas, nesse sentido de compartilhar os trabalhos, das transferências de trabalho das escolas, é onde a gente realmente pode trazer, né, aquele momento de compartilhar os trabalhos, as angústias, as dúvidas, né? E sim, para finalizar aqui a minha fala também, Clarice, ela, dentro dessa solidão dela, ela nos faz com que a gente mergulhe também na nossa própria solidão, e o fato dela escrever coisas cotidianas, né, abre uma ponte de identificação imensa, né? E aí a gente vai entrando por caminhos assim que nos levam mesmo a esse autoconhecimento. Ler Clarice eu muitas vezes pensei, como é que ela escreve uma coisa que eu sinto, não é? Quando a gente lê Clarice, muitas vezes a gente pensa, como é que ela escreve o que eu sinto? Né? Onde é que está essa mulher que está em todos os lugares e define aquilo que eu tenho sentido há anos, né? Então, cria essa possibilidade da gente se pensar e tudo, né? E de tomar mesmo a solidão como algo, né, que não precisa ser sempre terrível, né? Pode ser, sim, muito frutífero, né? E eu gosto de uma frase dela, só para finalizar, onde ela diz, né, lá sobre a escrita dela, né, que vocês dois trouxeram, Patrícia e Carlos, né, que ela diz assim: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, talvez a minha própria, porque ela tinha aquela coisa de salvar a vida da mãe com essa lenda lá da Ucrânia, né? E ela também, né, não conseguiu salvar a mãe, mas ela tentava salvar a si mesma com a escrita dela. Então, muito rico, agradeço demais esse momento aí que vocês trouxeram. E é isso, então. E aí? Bom, enquanto a mão não aparece outras mãozinhas, ouvindo vocês, a Patrícia, o Carlos e a vocês que falaram, eu fiquei aqui pensando, né, que essa foi a última, né, Patrícia, a última entrevista da Clarice. E mais para o final, vale a pena ver, rever, porque esse estado, né, de ser, esta solidão e da Clarice, esse sofrimento, essa busca de pertencer a alguém, como o Carlos trouxe,
nessa entrevista, e o repórter, ele fala, porque a Patrícia trouxe aqui, mas não continuou, dizendo que ele ficou tão tocado pelo um determinado momento do olhar da Clarice, não é, Patrícia? De um desamparo, algo assim, algo tão frágil, que ele ficou muito tocado. Falou, pois é, e ela estava de frente para esse ser, como é que ele fala, Patrícia? Esse ser o diabólico, isso que é o jornalista, né? Desmiuçando. Mas ela foi, ao mesmo tempo, com um sofrimento ali tão visível, tão perceptível, mas vamos dizer, não é um ingrediente, mas um fermento para esse solo fértil. Então, no momento quando ele pergunta a ela sobre a questão do escrever o que ela sente, né? Então, quando ele cita a carta do Rilke, né? Então, desse escrever e, ao mesmo tempo, o que fica, ela fala assim, olha, há pouco tempo, acho que foram por volta de umas 2 semanas, no encontro com a tia falou, a sua mãe tinha um diário, ela escrevia. Foi algo tão impactante para ela, ao dizer que o olhar da Clarice, nesse momento, foi como um encontro a esse ser, né? De ser pertencendo também a essa mãe que escrevia e ela não sabia, né? Então, nesse aspecto, esse solo tão sofrido, mas foi a essência que trouxe essa escritora tão visceral e com uma capacidade que ela diz, eu escrevo até muito simples, mas o afeto que ela traz nos afeta visceralmente, né? Então, Carlos, ela tem, eu fui procurar, há em várias obras da Clarice, vários livros, que ela diz sobre a solidão. Então, eu separei 3 aqui para ver o quanto essa solidão foi um fermento essencial, né? E que a salvou no sentido dela produzir essa ponte como a... Cadê você? Eu estou com a telinha tão pequena. Enfim, que a última colega falou, né? Como essa ponte, ela fala assim, a primeira, que está na hora da estrela, Carlos. Sem minha força... Não, peraí. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Humano, né? Tão humano. Né? E ela diz uma outra assim, que está em uma nota de um livro dela, que agora aqui eu não estou achando, que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de enfrentar e me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir como se tivesse plena de tudo. E a terceira é uma frase pequenininha. O amor será dar de presente ao outro a própria solidão, pois é a coisa mais última que se pode dar de si. Em Crônicas para Jovens, o amor e a amizade. Nise, Oi. essa última frase
ela está no livro da aprendizagem dos prazeres. Essa última sobre o amor será dar. É. Obrigada, Castro, então vou ver. E tem um detalhe essa frase, né? Porque esse livro é um livro belíssimo. Foi feito um filme muito, muito bem feito sobre esse filme, está no YouTube para quem quiser ver. E ela conversando com Ulisses, que é o personagem masculino, eles definem o amor nesse sentido que você lembrou, né? Lá no livro, na crônica está um pouco diferente. Lá no livro, que é assim, o amor é a capacidade de compartilhar com a outra pessoa a minha e a do outro solidão. Na descoberta do mundo, tem um fragmento assim. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse o meu destino. E como lidar com isso, né? Como se for o meu destino, Né? e com as transformações possíveis do claro e do escuro, do dia e o lado da noite escura dela, né? E nessa entrevista, ao final, Patrícia, se você lembrar aí, ele pergunta ali como você está se sentindo depois de ter escrito o romance, que eu acho que, né, foi o último. Ela fala assim: no momento eu estou no hiato, e no hiato eu me sinto morta, e a minha fala vem do túmulo. Essa entrevista, a semana retrasada, aquela revista 348, se não me fala a memória, eu acho que o nome da revista é essa, o Benjamin Moser publicou a mais longa entrevista que a Clarice deu, que foi ao Afonso Rumano e a Marina Colasanti. Eles eram amicíssimos, né? E o Benjamin diz uma coisa muito interessante e importante. A entrevista do Lerner, ela estava morrendo. E é uma entrevista impactante. E você olha para aquela mulher que é um mistério, é um bicho, é uma bruxa, enfim, é estranha, é triste. O Benjamin publicou nessa revista a entrevista com o Afonso Rumano e a Marina, para que as pessoas tenham conhecimento de um outro lado da Clarice. Feliz, alegre, contente, cozinhando, discutindo com a Marina, com o Afonso, porque a crítica reprova um pouco essa entrevista última, porque não era ela
que foi sempre, é que ela estava morrendo. Ela estava agonizante, e ela sabia disso, né? Quem tiver interesse, compra essa revista 348, que tem a entrevista completa. É muito longa, mas é muito bonita. A Clarice, quando deu essa entrevista, né, ela já sabia que ela estava com câncer de ovário, já estava de um certo estágio avançado, né? E realmente ela é impactante a fisionomia, como É, ela responde, né? E ela termina, que a Nise, né? Porque eu, para encurtar o tempo, eu cortei algumas falas, né? Porque o Júlio pergunta para ela, né? Que ela vai falar que que ela tem raiva, né? De algumas coisas que ela escreve, ela sente raiva. E ele pergunta com quem, né? E aí ela fala de mim mesma, né? E ele pergunta, por que, Clarice? Sei lá, estou meio cansada. E ele, do quê? Ela, de mim mesma, né? Mas você não se renasce e renova a cada trabalho novo? Aí ela fala assim, bom, agora eu morri, mas vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta, estou falando do meu túmulo. é. Então, realmente, ela estava num momento de desesperança, né? Mas, Dias depois ela morre, sim, né? mas eu penso que a Nise falou, né, comentou, achei interessante que a história dela, né, é permeada com muito sofrimento. Só que ela fez do sofrimento, né, a escrita dela. E realmente ela é visceral, né? Então ela teve criatividade para colocar tudo aquilo que atormentava ela, né, em palavras. E então eu acho que por isso que ler Clarice, né, é se ler também, porque a gente vai lendo e vai se lendo também, né? Porque ela fala de emoções, de sentimentos que eu acho que foi a Selmara que falou, né? Que todos nós vivemos, mas que às vezes a gente não encontra palavras para colocar aquelas emoções, né? E ela consegue. Que bom que você falou isso, que você me fez resgatar, Patrícia, na segunda página do seu trabalho, quando você começa no parágrafo fazendo a pergunta, por que Clarice? E aí eu achei, enfim, esse trabalho ganhado com esse encontro próprio, né, de sua experiência emocional de encontro com a Clarice, que você, e todo o seu trabalho, você nos leva, né, aí seguindo as suas reflexões, conjecturas, como fios na coxa de retalho que você constrói no seu trabalho, dessa articulação. Né? Clarice, a psicanálise, né? A literatura e a arte. E você diz assim, ao transcrever a entrevista e depois de assistir ao vídeo disponibilizado no canal do YouTube, 10 meses depois de sua morte, dou-me conta de que sua escrita me instiga a escrever e desperta em mim emoções por vezes esquecidas, adormecidas, sonhadas, fico sem respostas. Por um lado, que bom que te leva a buscar e a buscar, como todos nós aqui, né? Como Carlos, a paixão, né? Clariciana para ele, faz parte, companheiro aí do trabalho, e de cada um de nós, né? Porque somos pares. Então, eu queria fazer uma observação
né, que a equipe do Senap vem tecendo juntos num ritmo próprio. Às vezes um está com mais, enfim, um momento mais assoberbado, o outro vem junto e tudo. Então, eu gostaria de publicamente agradecer também a coxa de retalho que a equipe do Senap, juntos, né, estamos fazendo. Então, obrigada, viu, Patrícia? Cadê? Aí não estou vendo o Luciano agora. Tem mais? Cadê? Ah, está aí. Enfim, a Marina. Então, está sendo um trabalho muito gratificante. Então, ter vocês aqui, e aí preciso também trazer, que foi o Carlos que mencionou você lá do curso, né, Carlos? Que você dá lá em São Paulo, é isso? E aí, esse encontro, Patrícia, maravilhoso, que você está nos proporcionando junto com o Carlos. Luciano Lírio. Ai, que bom, Luciano. Bem-vindo. Eu de cabeça para baixo aí, né? Mas eu queria só acrescentar uma coisa. Eu conheci algumas pessoas ligadas a Clarice, né? Um filho, um ex-marido e tal. Tive um encontro assim. Mas não através de nenhum deles. Eu soube de uma coisa que eu não vejo ninguém falar, sabe? Ela teve uma paixão por eu me esqueço agora o nome aquele que escreveu Crônica de uma Casa Assassinada. Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso, né? Era um amigo Então, dela, Luciano? É? Era um amigo dela? Não, Foi a grande era paixão amigo da vida dela, dela. mas que teria tido uma paixão pelo Lúcio Cardoso. Mas ele só queria ser amigo dela, o negócio dele era outro. E então é isso que às vezes as pessoas falam muito, mas eu vi em São Paulo uma exposição sobre a Clarice, vídeos dela, entrevistas e tal, mas em lugar nenhum aparece isso, né? Mas depois eu soube que ela teve uma paixão pelo Lúcio Cardoso, que tem um livro. Esse livro é impressionante, né? Crônica de uma Casa Assassinada. Eu não sei como até hoje não fizeram um filme sobre esse livro. É um livro terrível, assim, difícil, de muita angústia, de muita dificuldade, mas é um livro muito profundo, intenso, né? Mas é isso que eu queria trazer, porque é alguma coisa que, em geral, as pessoas não falam, né? É só isso. Mas Mas a reunião muito boa, muito legal, né? Luciano, só para complementar isso que você está dizendo, depois que ela se separou, e realmente o Lúcio Cardoso foi a paixão da vida dela, e ela disse que ele era o homem que ela podia se casar novamente e morrer casado com ele. Mas, né, ela sentia muito, eles foram amigos até a morte, ela ficou no leito de morte dele quando ele morreu, e é um momento muito curioso e muito difícil, né, porque ela disse assim, se você não fosse homossexual, eu casaria com você. Eu não ia, e ela acompanhou isso. Ela acompanhou ele até a morte dele. O Lúcio Cardoso, o irmão dele foi senador muito tempo, Adalto Lúcio Cardoso, né? Foi um senador assim muito proeminente e tal, de muita ação, mas o Lúcio Cardoso
dentro da família, parece que ele era meio escanteado mesmo, né? E parece que eles Era, tiveram ali alguma coisa assim em comum, né? De se sentir meio fora do mundo, né? Então, alguma coisa por aí. Mas é só isso. Mas a reunião muito boa, muito legal. Patrícia, de Uberaba, né? Eu também sou de Uberaba, viu, Patrícia? Luciano, olha, que É, legal. minha família toda é lá de Uberaba. Mas você não Guimarães. mora aqui agora? Não, não, eu moro em Brasília. Saí de Uberaba em 65, mas de vez em quando eu vou, tem irmãos aí, tem Guimarães Lírio, né? Minha família. Hum, Mas tá bom. que Aqui tem bom. um, aqui em Brasília tem um psiquiatra de Uberaba, que é o Elias Abdala, que é um psiquiatra, Duvidala. é psicanalista também ligado à nossa sociedade. É um cara muito legal, viu? é. Mas que bom te conhecer, Patrícia, viu? Gente, Luciano. Conhecer todos aqui, né? A Nise. Muito acolhedor o Instituto. Tá bom, é isso aí. É que eu queria colocar uma questão que eu acho que o Carlos linkou e achei muito importante, né, e pertinente para a gente pensar, que é a questão da formação e a nossa capacidade de estar só, né? Porque realmente, se a gente não desenvolve essa capacidade dentro da nossa análise, né, eu falo que a análise é esse berço, né, para a gente se desenvolver, porque a nossa mente é o nosso aparelho de trabalho. Porque senão a gente fica se ancorando nas teorias, né? E aí a gente não está vivendo a experiência ali com o paciente, né? Eu até me lembrei de um conceito, né, que o Bion vai desenvolver lá na frente, né? Que ele vai falar de at one man, né? Ser um com o outro. Que ele fala que é o O, né? Estar junto, mas separado. Né? E esse separado é ter essa capacidade de estar só para ter a intuição, ter a criatividade para esse ó aparecer, né? Por ficar nesse estado de não saber, né? Que é tão difícil, sem buscar teorias para nos sustentar ali e para aparecer o novo. Né? Então, realmente eu acho que isso para a formação é algo muito importante. E isso acontece, como traz o Winnicott, no espaço transicional. É nesse entre aí. Né? Então, escutando vocês agora... Quem tiver interesse, Nise, desculpa, um dos últimos seminários do Bio, em 1978, em Paris, há pouco tempo foi traduzido aqui no Brasil pelo Junqueira, lá de São Paulo, que chama Pensamentos Selvagens, Domesticando Pensamentos Selvagens, e que o Bio fala a pesquisa do atrás do pensamento, antes do pensamento. Por coincidência, né? Eu acho que o Bio não leu a Clarice, evidentemente, nem ela o leu. A Água Viva, que é um dos últimos romances dela, é um livro de tentativa técnica de procurar a linguagem antes do pensamento. E há uma similitude muito interessante dos dois livros, da Clarice e do Bio. Então, eu acho que vai dar um ritmo, um encadeamento com a fala do Luciano, a sua, Patrícia, e agora a sua, Carlos, que me veio aqui a lembrança que está essa citação que eu vou ler,
está no livro do Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso. É uma forma de agradecer também a cada um de vocês, que a gente está aqui, já vamos fechar, né, 22h09, Patrícia começou falando, né, desse desejo de estar aqui numa quarta-feira às 20h30 e 22h09. Então, o Roland Barthes disse assim: a linguagem é uma pele. Esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras em vez de dedos. Ou dedos na ponta das palavras. E foi isso que eu senti, Patrícia, ao ler e reler pela segunda vez o seu trabalho, no seu tecer essa coxa de retalho, com uma delicadeza e uma sensibilidade, que foi assim que você nos proporcionou, somando aí o Carlos, indicando essa importância da capacidade de estar só, né? Tanto no processo de formação que vamos nos construindo, mas esse vir a ser, até o último suspiro a gente está em construção, né? Então, queria agradecer muito a vocês, ao Carlos, mais uma vez, de ser o padrinho aí dessa reunião, que falou de você, e a partir daí, olha, a Valéria lá em Maceió, cadê a desculpa, eu estou com cuidado para não errar o nome. Sionara, Sionara, querida. Que bom. Então, e vários colegas da formação, então, tecemos juntos, né? Então, essa coxa que a gente vai levar para continuarmos a sonhar e a pensar. Obrigada a todos. Patrícia, você quer se despedir? E o Carlos? Eu só tenho que agradecer. Nise, muito carinhosa, afetuosa com as palavras de vocês, todos aqui, né? Ao Carlos, um amigo muito querido, pelo convite, muito obrigada. Ao Luciano, meu conterrâneo, né? Da nossa cidade aqui, de Uberaba, uberabense. Pois é. Um grande abraço aí para os conterrâneos e para você, viu? Então, uma boa noite a bom. todos. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.